Bom dia, mas pode ser boa tarde, pode ser boa noite. O que importa é que você está aqui conosco nessa jornada do novo ensino médio. Lembrando a vocês aqui que a gente já está indo para o finalzinho do semestre, concluindo o segundo bimestre. Eu sou o professor Alcides Guerreiro. A minha especialização é em História, mas como você já sabe, nesse novo formato, a gente trabalha de uma forma interdisciplinar, aonde não só a gente coloca o estudante como protagonista do saber, vamos traduzir isso? Significa que você vai ter que colocar a mão na massa. O aluninho, a aluninha que está nos assistindo agora, através da investigação, através da pesquisa, através da ação, através do empreendimento, que nada mais é do que a atitude. Então, nesse novo formato, a gente mistura as áreas de saber, a gente tira o aluno, a aluna da zona de conforto e os coloca aqui para literalmente produzir. O parceiro professor passa a ter uma função orientadora e isso, evidentemente, não exclui o formato também tradicional de aulas expositivas. Só vem agregar uma possibilidade a mais dentro dessas sugestões e aqui no Centro de Mídias a gente entra como essa parceria. É super legal a gente fazer a audiodescrição pelo apelo que o Centro de Mídias tem entre a galera que precisa de necessidades especiais para aproveitar o curso. Eu sou um homem de 53 anos, estou de boné hoje com as iniciais, coincidentemente, do meu nome, a letra A e a letra G. Eu uso barba, estou usando uma blusa cinza e uma camiseta branca de gola alta. A gente está sendo acompanhado aqui pela Yasmin Libras. Dá um tchauzinho para nós, Yasmin. Olha lá, que simpatia. E no LED agora, a gente vai colocar o nome completo da nossa aula. O componente é o trabalho, política e pensamento econômico. Como eu tinha dito para vocês, a gente já caminha aí para o encerramento do semestre. Estamos na atividade integrada número 5. Hoje é uma aula que continua uma abordagem que iniciamos na aula passada. Continuaremos falando de projeto comunitário. As habilidades, eu vou descrevê-las aqui, do eixo estruturante é a CHS-12, desenvolver projetos pessoais ou produtivos. Por isso que a gente falou tanto de metodologia ativa e colocar o aluno para ter atitude e para fazer. Utilizando as ciências humanas e sociais aplicadas para formular propostas concretas, articuladas com um projeto de vida em âmbito local, regional, nacional e global. A gente vai falar agora da habilidade geral básica, que é a 401, identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas, diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços, tanto na área urbana, que é a cidade, quanto na área rural, que é o campo, e em diferentes contextos. O objetivo da aula é fundamentar procedimentos para a produção de um projeto comunitário. Volta para mim agora, produça, deixa eu trocar uma ideia com os caras. Gente, é muito comum a gente conceituar a democracia de uma forma muito mais reduzida do que na realidade ela é e do que na realidade, historicamente, nós temos como exemplo. Deixa eu explicar para vocês. Normalmente, a gente fala que democracia é você ter a escolha
escolha da maioria nos contextos que envolvem principalmente as questões políticas e os direitos individuais. Esse conceito de democracia, ele foi fundamentado no século XVIII. Evidentemente, o parceiro professor que está nos acompanhando agora, ele pode lembrar os seus estudantes daquilo que foi o iluminismo, aquela corrente filosófica e estética também, que fez com que os conceitos de democracia, esses que eu falei para vocês, as noções de liberdade na escolha política e dos direitos individuais fossem fundamentados da forma como a gente conhece. Entretanto, essa noção de democracia que você muitas vezes carrega a partir dessa construção histórica ao qual eu descrevi, ela tem um caráter profundamente burguês. É uma noção burguesa da palavra democracia. Mas é importante dizer que ela não é a única. Por exemplo, se a gente tomar como plano aqui, se a gente tomar como parâmetro as noções de democracia numa sociedade mais socialmente engajada, aquilo que muitos especialistas chamam num modelo de socialismo democrático, a democracia ela é muito mais ampliada do que o direito político à liberdade partidária e eleitoral ou a questão das liberdades individuais. Liberdades individuais? Como assim, professor? A gente fala da liberdade religiosa, da liberdade de pensamento, da liberdade de ideias, da liberdade de ir e vir. Mas, professor, você tinha comentado que a democracia, num parâmetro socialista, ela é ampliada, mas ampliada em qual sentido? Entende-se também que a democracia ela deve envolver as questões relacionadas à saúde, à educação, à moradia, ao saneamento básico e tudo aquilo que garante do plano institucional coletivo a dignidade à vida. E isso é muitas vezes até polêmico, porque as pessoas clamam pela democracia numa perspectiva burguesa, enquanto os outros dizem: do que adianta eu ter liberdade de escolha política se eu não consigo ter direito e acesso a um bom serviço de saúde e de educação? De que adianta eu ter direitos individuais se alguns recursos que são fundamentais para a manutenção da dignidade da minha vida, eles não são de alguma forma garantidos também? Até porque, né, gente? Como que a gente vai falar de meritocracia, que é aquela noção de que o sucesso das pessoas está relacionado a uma postura individual, se as pessoas elas disputam áreas desse mesmo sucesso em situação completamente diferente, em níveis completamente irregulares? Enquanto algumas pessoas partem de uma boa qualidade educacional, de saúde, ao ponto de que ela garanta aqui sua estrutura humana básica e, a partir daí, crie perspectivas de um projeto de vida, outras vivem de forma completamente desestruturadas e, evidentemente, seria até injusto a gente estabelecer um rol de competição de igual para igual diante desse cenário. Mas existe também uma noção de democracia
que é muito anterior a essas concepções burguesas do século XVIII ou as noções de socialismo democrático que surgem só no século XIX. Como assim muito anterior? Elas vêm lá da Grécia Antiga, ao qual nós temos aí a primeira civilização que cria também os primeiros parâmetros de uma noção de democracia. Inclusive, a própria palavra democracia, ela é grega. Demo é algo que aqui a gente consegue mais ou menos traduzir como povo livre. Mas, professor, por que você está enfatizando povo livre? Porque na Grécia Antiga, nós temos uma sociedade onde boa parte dos trabalhos braçais acontecem através de povos escravizados, principalmente prisioneiros de guerra. Então, quando a gente fala pessoa, o condicionante para ser pessoa na antiguidade grega é ela ser, acima de tudo, livre. Mas não havia só esse condicionante. Ela também teria que ser homem. Trata-se de uma sociedade extremamente machista na maioria das cidades-estados gregas. E outro condicionante, e aí sim a gente agora vai flertar diretamente com a palavra democracia, era a participação na política. Mas, professor, essa democracia burguesa ao qual você abriu a aula e descreveu para nós, a gente também participa da política, não participa? A gente vai lá, escolhe o nosso candidato, a gente vota. Sim, mas vejam bem, Jean-Jacques Rousseau, quando ele fundamentou essas noções de democracia burguesa sob a perspectiva eleitoral, ele trabalhava com a noção de representatividade. Então, o cidadão, que hoje, evidentemente, não está condicionado ao gênero e nós não temos uma sociedade sistematicamente escravista, quando ele escolhe o seu candidato, ele está sendo representado. Então, a ideia que se construiu, a ideia que se fundamentou a partir disso, é que eu escolho o meu candidato e depois eu volto para a minha vida normal. E passo a criar reflexões da manutenção ou de mudanças políticas. Manutenção, se eu acho que eu estou sendo bem atendido, se os meus interesses estão sendo relevados. Ou troca. Esse candidato aí pisou na bola, ele não defendeu os meus interesses, o governo que ele fez não está sendo bom para mim. Essa minha atitude, essa minha ação, ela vai acontecer de novo apenas no período eleitoral. Para a grande maioria das pessoas, os 4 anos que separam uma eleição da outra são anos onde você vive normalmente e, é claro, vão reunir aí recursos e características que vão inspirar a escolha do meu voto quando houver o próximo sistema eleitoral, quando houver as próximas eleições. Agora, lá na Grécia Antiga, não era assim que acontecia. Pegando aqui o exemplo de Atenas, a cidade-estado onde a democracia grega atingiu o auge, o cidadão ele participava ativamente da política o tempo todo. Não só porque ele escolhia representantes, mas porque as decisões tinham que passar pelo crivo do próprio cidadão. É como se cada cidadão fosse um deputado. É como se cada cidadão fosse um vereador.
Eles se reuniam numa praça bastante grande, que se chamava Ágora, e ali os elementos, e ali as estratégias de interesse público e coletivo eram debatidos, e de lá se faziam algumas escolhas. Professor, onde você quer chegar com todo esse editorial que dá entrada à aula? De que os gregos lá atrás mostravam que o cidadão ele tinha que colocar a política na pauta do dia a dia, pelo menos uma parte do dia. E assim, sendo, ele se tornava protagonista de tudo que ia acontecer na polis, na cidade-estado, na comunidade em que ele morava. Ele atuava diretamente. Não tinha essa dele ficar esperando anos, não tinha essa dele escolher alguém para representá-lo, para fazer algo que o seu interesse quer. Não, as coisas eram muito mais proativas, as coisas eram muito mais emergenciais. É nessa pegada que a gente vai começar a falar de projeto comunitário. Quer ver? Vamos lá para o LED. Olha lá. Projeto comunitário. Eu, de repente, moro numa comunidade, noto que ali acontece um rol de problemas ou um problema mais emergencial, mais sério, e eu começo a escrever um plano de ação futura. Inclusive, nós leremos aqui de forma compartilhada o conceito que a Organização das Nações Unidas dá para um projeto comunitário. É um projeto, um empreendimento que é planejado, que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas. Eu deixei empreendimento grifado, porque quando a gente fala de empreendimento, a gente está falando de atitude. Também deixei grifado atividades interrelacionadas. Por quê? Porque essa planificação, esse projeto, ele tem que acontecer com todas as pessoas envolvidas e com todas as etapas interconectadas, para que isso crie mais engajamento e tenha uma possibilidade de sucesso muito maior através de um trabalho super colaborativo. Vamos continuar a leitura. Atividades interrelacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos. E aqui eu grifei também objetivos específicos, ou seja, quando se inicia um projeto comunitário, quando se escreve um plano de ação futura, você, aluno, aluna, sob orientação do professor, deve saber aonde você quer chegar. Não é aquela coisa que você vai construir fazendo. Não, você tem que ter um objetivo em mente. Isso não significa que adaptações não acontecerão. Claro que podem acontecer. Isso não significa que variáveis poderão fazer com que você faça alguma mudança de rumo. Isso realmente pode acontecer. Mas o teu sentido, o teu objetivo já tem que estar bem traçado. Vamos voltar para o LED. Olha lá. Objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de um período de tempo dados. Ou seja, tem que ter viabilidade. Voltar para mim aqui. Eu já estava conversando com uma colega, ela tinha algumas ideias sobre educação pública, começou a descrever ideias, era quase que um projeto, era uma coisa muito bonita. E aí eu virei para ela e disse, aonde você vai arrumar dinheiro para isso? Ela não sabia me dizer. Aonde você vai ter financiamento para essa estrutura toda? Que é muito bonito que você está fazendo, está falando, né? Ela também não conseguia responder. E aí eu fiz uma terceira pergunta. Aonde você vai conseguir capital humano
pessoas tecnicamente preparadas e que possam se engajar nesse seu projeto. Ela também não conseguia responder. Então, eu falei, o que você falou é muito bonito, mas ele não é viável. Aquilo que não é viável acaba ficando num plano utópico. E o nosso objetivo, aqui nesse componente, aqui nesse encontro, não é discutir utopias, não é analisar sonhos, é criar estratégias para que isso possa, uma vez ganhando viabilidade, realmente acontecer. Vamos para o LED. Olha lá, a gente vai falar de procedimentos, a gente vai falar aqui etapa por etapa, em uma sugestão de linhas gerais do modo em que você pode trabalhar esse projeto coletivo. Olha lá, primeiro nós temos a elaboração. Nessa etapa, você identifica o problema. Identifiquei o problema, você vai definir os objetivos. Vai programar as atividades que têm como telos, que têm como chegada atingir esses objetivos. E é claro, você vai ter que começar a compor também uma proposta técnica, o que envolve estudo. Porque por mais simples que pareça a sugestão de você resolver um problema, ele passa também por um certo estudo técnico. Alguns mais, outros menos sofisticados. Mas isso não se faz com improviso, tá? Vamos para a próxima aqui, voltamos para o LED, entramos na fase onde nós estruturamos, a chamada estruturação. É aquilo que vai fazer o alicerce. São os recursos fundamentais e necessários para você colocar em prática o seu projeto comunitário. Você vai, então, organizar a equipe, vai reunir todos os recursos e, a partir dele, você vai dizer, nossa, a viabilidade que eu tenho é total, porque eu consegui reunir todos os recursos. Mas também pode acontecer de você perceber, olha, eu consegui reunir aqui a maior parte dos recursos. Isso vai impactar nas outras etapas e no sucesso do seu objetivo? Vai. E às vezes, nesse percurso, você talvez tenha que ser um pouco mais modesto no teu desejo final. Muitas vezes é preferível, eu sempre digo isso sob várias circunstâncias, a gente fazer um arrozinho, feijão básico, muito bem feito e gostosinho, do que querer fazer um prato muito sofisticado, com temperos caros, e aí, por falta de recursos e por falta de manejo técnico, sair uma gororoba que ninguém vai querer. Então, se tiverem que fazer uma opção, optem pelo mais simples, porque isso se relaciona diretamente também com a fase da estruturação, onde você vai reunir os recursos. Realização. Na realização, você vai começar de fato a fazer, a produzir. Só que na medida em que você estiver produzindo, você vai ter que aferir, medir, mensurar, avaliar. O que você quer dizer com isso, professor? Acompanhar de perto, intensamente, as atividades. Ver o que está dando certo, ampliar o que está legal, corrigir aquilo que parece que está fugindo um pouquinho do traçado. Muitas vezes, ter que trabalhar em cima de variáveis, às vezes até com certa dose de improviso, mas um improviso que esteja dentro daquele círculo
inicial ao qual você programou o seu projeto. Vamos agora para o LED de novo. Chegamos aí na fase do encerramento, aonde você vai analisar os resultados e os seus impactos. O que você quer dizer com isso, professor? Ok, você conseguiu fazer direitinho, conseguiu reunir as estruturas, trabalhou bem os processos passo a passo, produziu. Mas lá no final, fez diferença? A mudança que trouxe representou realmente um ganho comunitário? Se sim, quanto foi desse ganho? A gente tem que ficar muito atento nessa fase, porque evidentemente nós estamos trabalhando com pessoas. E ao trabalhar com pessoas, a gente precisa ficar bastante esperto do quanto o nosso trabalho foi capaz de sensibilizá-las, ok? Vamos aqui agora para o LED de novo. Vamos lá. Quando a gente fala de elaboração, e a gente vai dar aqui uma ênfase maior, porque todo projeto, no início, ele é um pouquinho mais complicado, nós temos a primeira etapa, que é identificar a situação. Coletivamente, nós vamos organizar as informações, organizar a prioridade das situações que precisam de solução. E isso tem muito a ver quando você fez ali, elencou os objetivos do seu projeto comunitário. Vamos voltar de novo para o LED. Ações que promovam mudanças. A viabilidade das alternativas de solução, algo que eu bati bastante, né? Eu insisti nisso, e escolher sempre as alternativas mais adequadas, mais viáveis. Continuando no LED aqui, responder tais questões organizacionais. É fundamental saber a entidade ao qual você vai trabalhar, aos parceiros que você vai compor esse projeto. Quando a gente fala o quê, a gente está dizendo que é o cartão de visita, porque você apresenta o projeto e apresenta também os objetivos. Quando a gente fala do porquê, você vai ter que dizer a importância desse plano de ação que você propõe. Você vai justificá-lo. Quando a gente fala do como, a gente está falando das estratégias de ação. A forma como vai rolar essas atividades. Também tem outra expressão super importante, o quando, que é o cronograma. Em tal data faremos tal coisa, depois a gente passa para tal data com tal atividade, depois nós atingimos tal atividade que é um patamar para uma próxima, e isso sempre relacionado a um calendário. E por fim, os recursos, que são os materiais fundamentais aqui para que você possa exercer essa produção. Para finalizar, a gente aqui sugere uma roda de conversa que pode ser feita entre os estudantes, com ou sem a participação do parceiro professor. Você, estudante, e o seu grupo de estudo, conta para nós, compartilhe como que vocês pensam em iniciar um projeto coletivo. Lembrando que ao fazer isso, a gente está fazendo democracia na veia e não está trabalhando as noções democráticas apenas de 4 em 4 anos, quando a gente digita na urna os candidatos que nos representam. Gente, obrigado pela atenção, um ótimo trabalho a todos. Tchau, tchau.